dar início à nossa 9ª aula do discipulado. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Na aula anterior falamos sobre a justificação pela fé, né? E falamos sobre o livro de Romanos, basicamente. Romanos, em especial no capítulo 5, 6, 7, fala: justificados pela fé nós temos paz com Deus. Então, somos feitos justos, somos perdoados por meio da nossa fé e não das nossas obras. Então esse é um detalhe que a Bíblia nos chama a atenção. Hoje vamos falar sobre salvação, que é quase a mesma coisa que a aula passada, né? Não tem muita diferença, com alguns detalhes. Para a gente falar de salvação, vamos lembrar da aula do pecado? Na aula do pecado falamos que Adão caiu e ficaram 3 consequências do primeiro pecado. O ser humano se afastou de Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 3 fala que Adão caiu e Deus o expulsou do jardim. Isso significa que ele perdeu a relação com Deus face a face. O ser humano foi afastado de Deus, consequência do pecado de Adão. O ser humano se tornou escravo do trabalho e escravo dos seus próprios pecados, a imagem de Satanás. Lembra? Nós falamos que Satanás fez com que ele quisesse ser como Deus, né? Então ele se tornou a imagem de Satanás. E terceiro, o ser humano então, o primeiro é separação, o segundo é escravidão, o terceiro é morte. O ser humano passou a estar sujeito à morte. Até então, no paraíso não estava previsto para ele, né? O ser humano foi feito para viver eternamente. A partir do momento que ele peca, ele está sujeito à morte. Isso está em Gênesis no capítulo 3. O que significa salvação? Os senhores já pararam para pensar nisso? O que significa salvação? Queria perguntar aí para os senhores. Salvação. Pode ir pela palavra. Aliás, nós sempre partiremos da palavra. Não precisa de nenhum conhecimento teológico para saber o que significa salvação. O que significa salvação? A palavra. Não morrer. Excelente. O que mais? Se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Excelente. O senhor já foi doutrinário, né? Não. Já foi no cerne da questão. Excelente. A gente estava tentando ser mais geral do que isso, mas o senhor já terminou a aula. Resgate. Né? Salvação, isso. Resgate. Vemos a Deus face a face porque a gente Isso. Também você já foi lá no final da aula e do discipulado, que é ver a Deus face a face, mas é isso. Salvação significa resgate, tem a ver com resgate, ser salvo de algo, né? Tem um teólogo chamado Sproul, né? Muito bom, que ele tem um livrinho chamado Somos Salvos de Quê? E eu vou fazer a pergunta dele para os irmãos aqui. Somos salvos de quê? Do mundo. Do mundo. O que mais? Da morte eterna. Do inferno. O que mais? Das coisas do mundo. Do pecado. Excelente. Então, a salvação, ela é basicamente salvação do pecado, a salvação bíblica, né? Então, somos salvos do pecado, das consequências do pecado de Adão, que é a separação de Deus, a escravidão e a morte. Então, isso resume a salvação. Isso significa que nós temos pelo menos três estados de salvação, vamos dizer assim. 3 manifestações da salvação. A salvação do pecado, o perdão dos pecados. Nós temos a salvação da escravidão, que é a santificação, e a salvação do corpo e da morte, que é a vida eterna. A salvação, ela é um processo que começa com o perdão dos pecados e termina na vida eterna. Então, primeiro, dizia o Lutero, hoje a memória está ruim, né? Dizia o Lutero, né, que o aspecto inicial da salvação é a justificação pela fé, que nós falamos na aula passada. O que é a justificação pela fé? É o fato de que Deus imputou sobre nós a sua justiça mediante a fé que nós temos na ação de Jesus Cristo na cruz. Então, justificação pela fé.
Deus imputou sobre nós a sua justiça, a retidão da lei, mediante a nossa fé na obra que foi feita por Jesus Cristo. Então, a salvação implica Deus Pai, a ação do Filho e a nossa fé. Mediante a nossa fé, nós somos perdoados por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Então, o primeiro aspecto da salvação é a justificação. Em Efésios capítulo 2, versículo 4. Vamos dar uma lida? Efésios 2, 4. Diz assim: mas Deus... Qual é a página aí da nossa Bíblia? 158. Página 158, Novo Testamento. Novo Testamento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, esse texto é fantástico, né? Eu acho ele muito bonito, porque ele mostra a providência de Deus, ou seja, Deus preparou de antemão obras celestiais, obras santas, né? Para que andássemos nela. Mas nós, como nós falamos na aula anterior, nós que somos escravos do pecado, vendidos como escravos ao pecado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que Ele me livrou. Aquilo que era impossível à lei, Deus o fez enviando o seu Filho. O que era impossível à lei? Justificar-nos, né? Mas Deus nos justificou, nos perdoou por meio de Jesus Cristo. Então, esse texto vai falar assim: pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de nós, não vem de vocês, para que nós não nos gloriemos, pois somos feitura dele. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo ato de Deus que nós não merecemos, nós somos salvos. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei. Nós não somos salvos por qualquer coisa humana, mas pela graça de Deus, mediante a nossa fé. Tudo bem até aí? Então, continuamos as perguntas. Como Deus salva o ser humano? Por meio de sua graça, né? Então, a obra que nos salva, perdoa os nossos pecados, é a obra de Jesus Cristo na cruz. O que significa graça? Isso daí é lição da nossa escola dominical. Favor, misericórdia de Deus por nós, sem que nós mereçamos. Misericórdia. Graça é a materialização do amor de Deus, né? Quando Deus nos ama, percebemos, né? E esse amor se materializa em alguma ação, isso é graça. Dissemos na aula de criação, Deus nos criou por causa de sua graça. Deus planejou tudo por causa de sua graça. Dissemos na aula do mal, Deus permitiu o mal e deixou Satanás no Éden por causa de sua graça e amor. Tudo é por causa de sua graça e amor. Então nós estamos pensando nessa linha que até o mal
faz parte da graça, da misericórdia e do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, graça é aquilo que Deus faz por nós, por sua livre vontade de amor, sem que nós tenhamos qualquer tipo de merecimento. Ah, pastor, mas eu penso que tudo eu devo merecer. Isso do ponto de vista humano, do ponto de vista militar. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma justiça inalcançável a nós, né? Ah, pastor, mas eu não creio que eu sou o pecador, né? Então é muito comum isso. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou bom, ou eu acho que sou bom. Uma vez eu estava falando com um coronel, hoje ele está à beira do batismo da Força Aérea, e ele falou assim, olha, eu fui o 01 na África, eu fui o 01 aqui, eu fui o 01 ali, e você vem na minha sala para falar que eu não sou bom? Ele tomou um susto, né? Eu falei, não, coronel, de maneira nenhuma iria falar isso contra o senhor, né? Mas a Bíblia diz que nós, seres humanos, não somos bons. Quem somos nós diante de Deus? E ele ficou encucado com aquilo, até que depois ele falou assim, não, Emílio, realmente, né? Nós não somos nada. Quem somos nós diante de Deus? Porque basta um tempo de reflexão, de oração para Deus nos convencer da nossa própria pecaminosidade. Dizia o Santo Agostinho, né, que não existe nenhuma verdade mais evidente à razão do que a verdade que somos pecadores, né? Basta nos confrontarmos com a lei, né? Jesus diz que a nossa palavra, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Quem é que consegue viver com tanta... Nós militares até tentamos, né? Mas com tanta precisão, com a palavra tão perfeita como sim, sim, não, não de Jesus. Jesus disse, apenas cobiçar a mulher do próximo já comete adultério com ela do coração. Quem é que nunca cobiçou uma mulher, um homem, seja lá o que for, do próximo? Jesus falou tantas coisas que são pesadas para nós. Se guardar uma maguinha do coração, né, dizia o apóstolo João, aquele que odeia o seu irmão ou é magoado com o seu irmão, comete homicídio, né? Já é um homicida. Quem é que nunca cometeu um homicídio interno, né? Vamos dizer assim. Quem somos nós diante de tão severas leis, diante dessa justiça apurada de Jesus Cristo? Dizem alguns importantes teólogos do Novo Testamento que o Sermão do Monte, aos olhos humanos, é impossível de ser realizado. Contra a cultura. É contra a cultura. Sedes perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. Felizes os pobres de espírito, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Que grande é o galardão seu no céu. Quem é que vive isso tranquilamente, né? Fica feliz porque está sendo perseguido, né? Felizes os que choram. É como Paulo diz, né? Sinto prazer nas injúrias. Então, sinto prazer nas injúrias, nas perseguições. Isso não é normal. Isso não é normal, né? Ou seja, isso exige fé. O interessante, né, que eu estava vendo um debate de um ateu, participava lá do debate, e ele falou que era bom, ele não cria em Deus, e ele acreditava que era bom, porque ele vivia de acordo com princípios. Aí o pregador que estava no debate perguntou, quais princípios? Aí ele falou, os judaicos cristãos. então você segue a Deus. Aí o cara não sabia o que falar. E o pior é que esses princípios nos condenam. O apóstolo Paulo fala, a lei diz, não cobiçarás, mas eu encontro em mim cobiça. Quem está dizendo isso é o autor de 13 cartas do Novo Testamento, é o maior evangelista que já existiu na história da humanidade. O maior dos pecadores. E o maior dos pecadores. Porque se não fosse o apóstolo Paulo, ninguém aqui conheceria a Bíblia. Porque os discípulos eram analfabetos, não sabiam escrever. Quem deixou registrado tudo isso aqui foi o apóstolo Paulo, foi Lucas, foi Marcos, alguns discípulos que estavam ali. Como que nós temos a Bíblia? Por meio desses homens. E esse grande homem, que a história do cristianismo quase que depende desse sujeito, falou assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Não é fácil ser cristão e seguir os valores bíblicos. Eles nos confrontam e mostram que nós nada somos. Se nós levássemos à risca o que Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados, ou o que o apóstolo Paulo diz, aquele que condena ou julga o seu irmão, condena-se a si mesmo, porque quando julga o outro, condenas a ti mesmo. Por isso, judeu, és indesculpáveis quando julgas a quem quer que sejas. Se nós levássemos isso à risca,
nos colocaríamos como um pobre pecador e não julgaríamos ninguém. E eu estava estudando sobre essa palavra, quando Paulo fala que não que ele quer, esse que ele faz, ele não era novo convertido, não. Porque a gente, às vezes, diz, não sou novo convertido, por isso que eu era assim, não. Ele já uma tinha desculpa um bom fácil. tempo de crente. Estava em Roma. Tinha essa dificuldade. Com certeza, estava em Roma, na última viagem missionária. Então, o que significa salvação? Né? Salvação indica que alguém está em condenação e escravidão e precisa ser liberto. Essa libertação a Bíblia chama de salvação. Liberto do quê? Liberto da distância de Deus, liberto da escravidão do pecado e liberto da morte. Então, estou chamando aí de salvação como um processo que se inicia na justificação. O primeiro passo desse processo é o perdão dos pecados. É nessa ótica que nós estamos compreendendo a salvação. Somos salvos de quê? Dos pecados e das consequências do pecado original. Aquilo que já falamos, da morte, da escravidão e da separação. Como Deus nos perdoa e nos livra da separação? Hebreus no capítulo 10 fala: entremos com confiança no trono da graça. Ou seja, sabemos disso, né? O véu se rasgou e por causa disso nós temos livre acesso ao Pai. Antigamente, os judeus precisavam fazer um sacrifício, então pegava-se o principal cordeiro. Quando não tinha condições de dar um cordeiro, o cordeiro tinha que ser novo, sem defeito, sem máculas. Quando não tinha como dar o cordeiro, o que eles faziam? Levava 2 pombinhas, né? Mas no Novo Testamento, Jesus assume a função de cordeiro pascal, né? Inclusive, o próprio sumo sacerdote reconhece Jesus, né? Ele mata Jesus, mas ele reconhece Jesus como cordeiro pascal. Então Jesus, como dizia João Batista, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é o cordeiro de Deus, um só sacrifício, como dizia o autor de Hebreus, é suficiente para o perdão dos nossos pecados. E por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos ser perdoados. Então o apóstolo João fala: filhinhos, eu vos peço para que não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelos pecados de toda a humanidade. Tudo bem? Alguém tem dúvidas ou objeção contra isso? Isso é o básico da nossa fé, é o mais fundamental da nossa fé, né? Se nós pensarmos que a salvação não é pela fé ou pelas obras, a gente corre o risco de virar judeu ou de colocar muita força em nossas obras. Ou de dizer assim, Jesus fala assim: eu não vim para os sãos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Se alguém pensa que merece a salvação ou que é salvo pelas suas obras, está falando assim para Deus: eu não preciso de ti. É isso que eu ia falar. Quando termina a frase, para que ninguém se glorie, porque isso é que levou Satanás a ser a raiz de todo o mal. Então, quando a gente acha que pelas obras a gente consegue ser salvo, a gente já diz que não precisa novamente de Deus. Essa é uma das artimanhas de Satanás para nos afastar de Deus. Perfeito. A próxima pergunta seria: por que não somos salvos pelas obras? A resposta é essa. Desculpa aí, tá? Não, para que ninguém se glorie. Não é isso. Então, é bom que há consenso entre nós. Meus irmãos, isso tem que ter consenso entre nós, né? Mas assim, eu entendo que as obras, aquela obra que geram fruto de arrependimento, essas obras que a gente faz, na verdade, vem do próprio Espírito. Quando são obras no Senhor, movidas pelo Espírito Santo, até essas obras, até as nossas obras, vem da graça dele em nossa vida. O Espírito Santo presente na nossa vida. Sem ele, nada podemos fazer. Excelente, excelente, exatamente. Alguém poderia, e a sua resposta é perfeita, até o arrependimento vem do Espírito Santo. Alguém poderia objetar dizendo assim: mas então não precisamos de obra? Não dissemos isso. Dissemos que a salvação é por meio da fé, por meio da graça de Deus, mediante a nossa fé. Fomos criados para boas obras. Exato. Fomos criados para boas obras, né? Eu criei uma fórmula, os irmãos podem questionar aí a fórmula, né? Baseado na Bíblia, né? A fórmula seria assim: nós não somos salvos pelas obras, mas mediante a fé.
mas sem as obras ninguém será salvo. É estranho, né? Não somos salvos pelas obras, mas sem as obras ninguém será salvo. Tem a ver com capacidade e responsabilidade. Exato. Nós somos incapazes de nos aproximarmos de Deus, de sermos salvos. Porém, nós temos a responsabilidade Exato. de viver de acordo com o Espírito Exato. e não pela alma. Isso. E assim, então eu parto do pressuposto que a salvação é um processo que se inicia com o perdão dos pecados e termina na vida eterna, correto? Então eu estou pressupondo também que a salvação pressupõe santificação. E a Bíblia fala, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a salvação é o início, como dizia o Lutero, entrar na casa. Quando nós somos salvos, nós estamos entrando, somos parte do reino de Deus. Então, o que acontece? Sem as obras, a discussão, né, a famosa discussão entre o Paulo e o Tiago. Paulo e Tiago, né? O Paulo vai falar assim, somos justificados pela fé, a promessa. Abraão foi justificado pela fé, né? Porque ele creu na promessa. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Assim que o apóstolo Paulo fala. O Tiago fala, não, Abraão foi justificado por obras. Quer dizer que foi uma contradição entre o Tiago e entre o Paulo? Não. O Paulo está falando do Abraão antes da circuncisão. Ou seja, antes de ser chamado, antes de Deus se relacionar com ele. Deus chamou e ele respondeu o chamado com fé. É disso que o apóstolo Paulo está falando. O Tiago está falando do Abraão velho, aquele homem que já era chamado e teve a fé para pegar o seu filho e sacrificar o seu filho como um ato de fé. Quando o Tiago fala assim, a fé sem obras é morta, ele está querendo dizer assim, a fé que o apóstolo Paulo falou é correta. O Paulo está certo, mas essa fé precisa de obras para se sustentar. Ou seja, é uma fé que implica ações. Ela não é uma fé morta, senão ela não serve para nada. Ah, eu creio que Jesus me perdoou, mas eu não perdoo ninguém. É uma fé sem obras. Se ele me perdoou, eu tenho o dever moral de perdoar as pessoas. Aí entra a situação das pessoas que dizem crer em Deus. Eles creem. Eu até acredito que creem. Exatamente. Só que eles não conseguem obedecer a palavra, aí não tem obras. Aí Exato. eles vão cair. Aí eu vou citar o John Wesley, um sermão muito pesado do John Wesley. Quem quiser ler, chama Os Quase Cristãos. É horrível, é horrível. Quando eu leio esse sermão, eu acho que eu sou um quase cristão, né? Porque ele fala que existe a fé dos demônios, que os demônios creem em Deus e temem. Existe a fé daqueles que estão na igreja, né? Dos fariseus, e existe a fé dos cristãos. É difícil ali a gente se localizar naquele sermão, né? Porque ele fala, quem vai à igreja faz tudo certinho, não passa de um quase cristão. E é isso, né? Só uma questão, professor. 1 Coríntios 15, 3,15, Paulo fala sobre as obras, que as nossas obras passaram pelo fogo. E existem obras que são de palha, de madeira. Exato. E essas obras vão se queimar no julgamento, não no julgamento da condenação, mas no julgamento da igreja, das nossas obras. Então Paulo diz que seremos salvos pelo fogo. Então tem obras que nós podemos realizar que são obras que não têm consistência nenhuma. Todavia, pela graça de Deus, Paulo fala que mesmo assim seremos salvos pelo fogo. Então, quer dizer, a salvação ela tem muito mais a ver com a graça do que as obras, porque as nossas obras elas podem não valer nada para Deus. Eu não quero ficar no céu chamuscadinho, não. Eu estou Quero me tentando limpar antes, pensar no sentido de salvação como perdão dos nossos pecados. Primeiro passo da salvação, perdão dos nossos pecados, o batismo, o novo nascimento ali, quando nascemos de Deus no batismo, início da salvação. Eu estou pensando na salvação como um processo, né? Agora, se no meio desse processo nós decidimos viver deliberadamente no pecado, como quem não ama Deus, como quem não crê em Deus, eu não posso dizer que essa pessoa está salva, né?
a Bíblia diz? A Bíblia não, a Bíblia fala: se deliberadamente viveres do pecado, depois de haver te conhecido, pleno conhecimento da graça de Deus, não resta sacrifício para a condenação. O que é pesado essa fala de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, Hebreus, vamos dar uma olhada. A memória hoje está mais desgastada. 5 minutos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. 812. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, né, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine o quanto mais severo castigo aquele que pisou o sangue de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Percebe o tanto que é pesado esse texto do apóstolo Paulo? O que o o autor de Hebreus, que não tem autoria, né? Hebreus não tem autoria. Mas o autor de Hebreus está querendo dizer aqui que nós temos que guardar, versículo 23, guardar firme a nossa confissão sem vacilar. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas está querendo dizer que a condição do pecado não foi feita para nós. Então, a justificação implica a santificação para que a graça de Deus não seja barata. Deus nos perdoa para que esse perdão produza em nós um novo nascimento, uma mudança de vida, um novo caráter, um novo ser. Porque se não houver um novo ser e vivermos como se nada tivesse acontecido, significa que nós, embora recebamos o perdão, ele não teve efeito nenhum. Quer dizer que depois que eu peco eu não posso pecar? Não estou dizendo isso, né? Continuamos pecadores, continuamos terríveis pecadores, como já dissemos. Quer dizer que a justificação, a graça de Deus, produz em nós uma transformação processiva, que nos leva à santificação. Deus continua nos perdoando. Aonde diz que Deus continua nos perdoando? O apóstolo Paulo fala, né? Tendo sido justificados pela graça, logo, muito mais agora, seremos por Ele salvos. Deus continua nos amando, continua nos perdoando. Ele vai continuar, a misericórdia dele é infinita. Mas, se nós, mesmo assim, decidirmos deliberadamente nos desviar, nos viver longe dele, tem que tomar cuidado com isso. Porque pode ser que não reste mais sacrifício para os nossos pecados. Então é bom não desviar não, né? Persevera. A Bíblia fala, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam, Hebreus ainda, né? Avançam para a salvação. A salvação tem que continuar, né? Deus tem que terminar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Em Mateus 7, 22, né? Jesus está falando sobre os falsos profetas, e ele diz, né, que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor. Exato. Conheciam Pensei Jesus. nesse texto. Exato. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus vai dizer explicitamente para eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O problema é que praticar pecado é uma coisa, praticar a iniquidade é se inclinar, ter a tendência total de viver para o pecado. Na prática, essa iniquidade quer dizer que você não abandonou a sua natureza pecaminosa. E no momento que você foi justificado, você tinha a liberdade para escolher e você preferiu continuar. E usar a graça de Deus. Isso o apóstolo Paulo presenciou em Romanos capítulo 6. Continuaremos a pecar para que a graça abunde? De maneira nenhuma, vós que morrestes com Cristo. Então,
o pessoal falou, já que Deus nos perdoa incondicionalmente, então vamos pecar. Esse tipo de pensamento é de quem não é nascido de Deus. É contra isso que o autor de Hebreus e o apóstolo Paulo está batendo, né? E aqui nós não podemos Jesus que tá pecar falando. com argumentos. Não é outra pessoa, é o próprio Jesus que está Exato, falando. o próprio Jesus. Exato. Só um esclarecimento aí, quando o Coronel falou, eu não quero entrar no céu, chama os caras. Eu acho que esse fogo que o apóstolo Paulo está falando não é um fogo de juízo. Porque, por exemplo, na vida cristã, nós temos os cristãos, né? Nós realizamos obras de piedade e obras de misericórdia. Então, obras de misericórdia são obras voltadas à ação social, ao amor ao próximo. Por exemplo, aquele um dos grandes teólogos aí do século XX, o Albert Schweitzer, ele era médico, ele era pianista, ele fazia shows na Alemanha para ajudar a montar um hospital na África para cuidar de enfermos. Isso é uma grande obra. É uma grande obra, mas nem todos os cristãos têm condições de realizar uma obra dessa. Agora, obras de piedade é uma vida em busca de santidade, conhecimento da palavra de Deus, consagração, dedicação à obra do Senhor. Então, talvez Paulo, dentro dessa visão, ele esteja falando sobre essa questão, porque nem todos têm condições de realizar, né, obras grandiosas, né? Mas nós seremos salvos pela graça. Eu acho que o fogo é esse aí, porque às vezes a gente especula muito quando a gente entra na questão do que será o galardão. A Bíblia fala de um galardão. Então, a gente já ouviu até muitas piadas, né? Aquela piada de que a irmã chegou lá no céu, né? O irmão, aí o anjo deu uma chave de um estacionamento que tinha uma opção de carro. Mas visões às vezes meio preocupada, né? Mas aí o irmão chegou lá, o galardão dele era um Fusquinha, da irmã que era só orava, era um carrão, né? Um Civic, ou sei lá. Então, às vezes a gente fica especulando o que será esse galardão, mas o simples fato de a gente ser salvo já não é. Exato. Não, eu concordo, senhor. Essa teologia do galardão, ela é muito especulativa. Então, não é o propósito entrar nela, justamente por causa do fato dela ser muito especulativa. É melhor. Não, o senhor está certíssimo. A grande questão que vale a pena colocar nessa aula é que existem obras que precedem a fé e obras que provêm da fé. As obras que precedem a fé não podem nos justificar diante de Deus, elas são vãs. As obras que provêm da fé, elas nos santificam. Essas obras é o que o senhor chamou de obras de piedade, né? Obras, evangelização, oração, permanecer em Cristo, ganhar vidas para Jesus, são obras que provêm, já pressupõem a fé, né? Então essas obras são não só importantes como necessárias, né? Porque tem a ver com obedecer a Jesus. Jesus nos mandou determinadas coisas e nós temos que obedecer. O que eu quero dizer é que a nossa justificação não depende dessa obra propriamente dita, mas a nossa santificação passa por elas. Quem não ora, quem não tem uma vida com Deus, não caminha com Deus, não vai estar sendo santificado. Deus pode e já nos perdoa, mas Ele exige de nós um amor mútuo. Ele nos ama. Quem ama quer ser amado. E o fruto, a resposta que nós damos a Deus de amor, são obras, né? Praticar o bem, fazer a vontade de Deus, procurar nos aproximar dele. Então existem atitudes humanas que nós não podemos tirar da Bíblia, elas estão ali e elas compõem o nosso galardão. Agora, como vai ser? Não faço a menor ideia. Como que Deus vai distribuir isso lá? Vamos deixar com Ele. Agora, o que de fato, né, tem algumas coisas que poderão tirar o nosso galardão. Paulo fala disso, mas é melhor a gente evitar aquilo que vai tirar o nosso galardão diante dele e seguir aí na nossa fé, que produz obras boas. Amém? Não? Hoje está sem pedido, né? Está sem pedido? Tá bom, Amém. Trouxe hoje.